Dando continuidade à nossa série de conversas a respeito de alergia, gostaríamos hoje de, em primeiro lugar, enfatizar a importância das doenças alérgicas dentro da medicina. A alergia é uma doença tão frequente que atinge cerca de 30% da população geral, sendo por isso, inclusive, já determinado um dia chamado Dia Mundial da Alergia, que é o dia 8 de julho. Então, essa data tão especial significa ou mostra a importância da doença na saúde da população em geral. A rinite alérgica, talvez uma das principais alergias respiratórias, ela corresponde a 25% de todas as enfermidades alérgicas respiratórias. E ela se caracteriza basicamente por 4 sintomas, que são os espirros chamados espirros em salva, em que o paciente tem crise de espirro muitas vezes superiores a mais de 10 episódios, coriza, geralmente clara e aquosa, prurido ou coceira, que geralmente pode ser tão intensa a ponto de deixar alguma marca sobre o nariz, chamado inclusive o estigma atópico, e dos sintomas mais incômodos, que é a obstrução nasal, que é o nariz entupido, que inclusive de todos os sintomas da rinite é um dos mais difíceis de serem tratados e talvez o último sintoma a desaparecer durante o tratamento. Só que é preciso determinar se essa rinite é realmente de natureza alérgica ou não alérgica. E para isso nós precisamos de exames próprios. Entre esses exames nós temos os testes alérgicos, realizados no consultório do alergista, testes esses que, apesar de terem pouquíssimas complicações, deve ser realmente realizado pelo profissional especializado. Além dos testes específicos realizados no consultório, podemos também solicitar exames específicos de sangue, onde nós solicitamos a dosagem da imunoglobulina E e dosagem de imunoglobulinas E específica contra poeira domiciliar, ácaros e fungos. Entre as principais complicações que um paciente com a rinite alérgica apresenta, nós temos as sinusites, hoje inclusive chamada de rinocinusite, a voz anasalada pela obstrução nasal, uma deficiência no sono, perda de olfato e, consequentemente, perda de apetite e conjuntivites, geralmente conjuntivites alérgicas, inclusive de difícil tratamento. Em relação ao tratamento da rinite alérgica, fundamental seria o bom controle de ambiente. E nesse bom controle de ambiente, vários assuntos a gente poderia tratar. Em primeiro lugar, a questão do nosso quarto. Como nós ficamos uma grande parte do nosso tempo no nosso quarto e muitas vezes trancado, o nosso quarto deve ter o mínimo de móveis possíveis, o menor número de locais onde possam ser acumulados poeiras e mofo, etc. E outra importância também dentro do nosso quarto seria a nossa cama, porque na nossa cama é onde nós realmente temos a grande quantidade de ácaros, que esses ácaros são chamados dermatofagoides, justamente porque se alimentam de restos celulares que nós deixamos nas nossas camas. E como nós ficamos muito tempo na cama, nossa cama deve estar sempre bem limpa, inclusive aspirada. Importante também seria dar uma especial atenção ao nosso armário e às nossas roupas, principalmente que nós sabemos que as nossas alergias respiratórias, elas têm um agravamento principalmente no inverno, e geralmente são roupas que ficaram guardadas durante todo esse tempo
para serem usados no tempo frio. Então, seria da maior importância, antes de começar a usá-las, tirá-las dos armários e, inclusive, colocá-las ao sol. Frequentemente somos questionados pelo nosso paciente a respeito de ar-condicionado e ventilador, quando colocamos a nossa preferência sempre pelo aparelho de ar-condicionado, desde que ele tenha uma boa manutenção, porque o ventilador geralmente espalha toda a poeira do ambiente, chegando até o paciente, chegando até o nariz do paciente. Outro item que não deve ser negligenciado seria a limpeza da casa. Manter o ambiente sempre o mais limpo possível, no entanto, evitar nessa limpeza usar produtos que emitam cheiros ativos, uma vez que o próprio cheiro ativo poderia irritar as vias aéreas superiores, ou seja, o nariz, causando então o aparecimento dos sintomas. Um outro aspecto dentro das recomendações que frequentemente utilizamos para o paciente alérgico e principalmente o paciente portador de rinite alérgico é evitar terminantemente o uso do cigarro ou estar em ambiente em que tenham fumantes. Além disso, o paciente, principalmente o paciente com rinite, deve evitar o uso de perfumes, evitar estar próximo de pessoas que estejam usando um perfume, particularmente um perfume que tenha um cheiro muito ativo, porque além dos alergenos já colocados, que é poeira, acre, fungos, nós temos também os efeitos irritativos de qualquer ativo que tenha cheiro. Outro aspecto que gostaríamos de enfatizar é a presença dos animais domésticos na casa do alérgico. Nós, particularmente, achamos bastante positivo a presença do animal, inclusive sobre o aspecto psicológico, que o animal realmente é um grande amigo nosso. No entanto, alguns cuidados devem ser tomados, principalmente no que se diz evitar que o animal durma no quarto do alérgico ou mesmo na cama dos alérgicos, porque poderá haver não só alergia ao pelo do animal, mas mesmo aos alergenos comuns, tipo poeira e ácaros, que estarão contidos no pelo do animal. Da mesma maneira, lembramos que as crianças alérgicas devem evitar bichinhos de pelúcia no seu quarto ou mesmo nas suas camas, porque esses bichos de pelúcia poderão conter ácaros, fungos, etc., que são os principais alergenos na alergia respiratória. No item controle de ambiente, gostaria de destacar como fundamental no tratamento do ambiente do paciente alérgico do uso do desumidificador. Desumidificador é um aparelho que frequentemente não encontramos nas lojas, e sim apenas na internet. Tem uma importância fundamental em cidades litorâneas, igual a do Rio de Janeiro, onde nós temos o mar muito próximo e o nosso ar sempre é muito mais úmido. E essa umidade acumulada no ambiente do alérgico tem uma importância fundamental no desencadeamento dos sintomas alérgicos, sejam eles nasais, sejam eles pulmonares. Gostaríamos apenas de lembrar a diferença fundamental entre o desumidificador e o conhecido umidificador. Aparelho esse último que deveria ser usado ou deve ser usado apenas em cidades onde a umidade do ar é muito baixa, ou então naquelas pessoas que dormem ou ficam em ambiente de ar-condicionado durante muito tempo, em que há um ressecamento do ar. O que nós gostaríamos de enfatizar agora é o desumidificador. Em relação aos animais domésticos ainda, gostaríamos de ressaltar que, naqueles casos em que o teste alérgico realizado pelo paciente apresentou uma reação positiva aos pelos de animais, a Alergocenter está desenvolvendo
de sensibilizantes manipulados a partir do próprio pelo e epitélio do animal. Em relação ao tratamento da rinite alérgica, o paciente portador de rinite alérgica deve ter consciência de que o tratamento tem que ser seguido rigorosamente. E para isso nós contamos com um arsenal muito grande de medicamentos antihistamínicos, o uso da imunoterapia, praticamente o único meio de sensibilizante, que deverá sempre ser precedido dos testes alérgicos para que, através do uso de vacinas, sejam elas orais, que frequentemente usamos, ou injetáveis, conterem os alergenos realmente responsáveis pelo desencadeamento dos sintomas, no caso da rinite alérgica.